Porque é aquilo, por exemplo, tem pessoas que a gente conhece de empresas nacionais, internacionais, que estão expandindo internacionalmente, que elas querem isso. Talvez eu não queira. Que coisa incrível, né? A gente não admite como ser humano como algo normal, assim, eu sou invejoso mesmo. É, porque a inveja é uma coisa feia, né? Ela induz a pessoa a fazer coisas feias. Estamos começando mais um episódio de Vulnerabilidade. E aí? E o tema de hoje é um tema muito polêmico. Muito polêmico, difícil até de falar, Todo mundo viu? já viveu, cometeu ou foi surpreendido com essas coisas do dia a dia de outras pessoas. Com o comportamento de com alguém. O comportamento de né? outras pessoas. Ou de repente começou a sentir algo e não sabia exatamente o que era. E era uma dessas coisas que a gente tá falando aqui. O episódio de hoje vai falar sobre inveja e comparação. A vulnerabilidade que ninguém admite, ou quase ninguém admite, né? Muita gente admite na terapia. A gente não consegue saber se tá com inveja quando tá vendo alguma coisa, será que tá? É porque é difícil tu dizer, né? Eu estou com inveja. É uma palavra muito forte, né? É, né? Mas eu acho que às vezes é inveja mesmo. Que coisa incrível, né? A gente não admite como ser humano como algo normal, assim, eu sou invejoso mesmo. É difícil, né? É, porque a inveja... É uma coisa feia, né? Eu acho que a inveja é uma coisa feia. Ela induz a pessoa a fazer coisas feias, né? A julgar, Aí fala assim, né? não tenho inveja, eu tenho admiração. Qual a diferença de inveja e admiração? Bom, começando por aí. Qual a diferença de inveja e admiração? Então, o que é que eu acho? Eu acho que, na verdade, eu já li até sobre isso. Eu não tenho, assim, de cabeça um conceito, mas dentro da minha percepção, né? A inveja está muito relacionada ao fato de você querer o lugar do outro. Então, a inveja faz com que... Querer e não conseguir, e aí tu coloca problema, é isso? Você desmerece o lugar do outro, porque você acha que aquele lugar não era para ser do outro, era para ser seu. Entendi. Então você começa a desmerecer muitas vezes aquilo que a pessoa conquistou, porque na verdade, de alguma forma, você acredita que aquele lugar era para ser seu. E que algo do mundo, alguma interferência do mundo... Aí tu começa a achar culpados claro, do porquê que não foi... Porque não foi você. Por que não foi tu e foi aquela outra pessoa? E aí tu começa a justificar que não foi mérito da pessoa. Não foi mérito da pessoa. Inclusive, muitas vezes você acha que a pessoa tomou caminhos que não eram tão legais a ponto de passar na tua frente e conseguir aquele lugar. Então tem muito disso, tá? Eu já me senti invejado. Olha que coisa, né? Tu né? já te sentiu invejado. Já. Mas tu já sentiu presença de inveja? Tu sentindo a inveja em outras pessoas? Cara, pra falar a verdade mesmo, sabe que eu não tenho essa consciência de sentir a inveja. Eu devo ter sentido, claro, em algum momento, mas desde que eu comecei a me entender mais, eu gosto muito de me conhecer, de me autoconhecer, eu tento me livrar muito de qualquer coisa que me traga algum sentimento negativo, assim. Então, eu admiro muito as pessoas. E eu também não admiro muitas pessoas. Mas a inveja, eu nunca quis o que não era meu. Entendeu? E além de não querer o que não era meu, eu nunca desmereci as pessoas. Eu nunca tentei desmerecer as pessoas pelo que elas conseguiram. Talvez, como a gente até estava conversando no bastidor, talvez eu não queria estar naquele lugar pela forma com que a pessoa conseguiu, né? Pelo que eu imagino também. Né? O que na verdade, gente, todo mundo tem que ter inveja nesse momento é o nariz do Fabiano Azevedo. Dá uma fica de perfil. Olha só. Agora ele disse que só quer ficar de perfil, ó. Por isso que eu tô falando com o Lucas direto, mal tô olhando pra vocês. Ele quer olhar só agora de lado, tá entendendo? Que ele fez uma cirurgia impecável, coitado desse cirurgião, tu não tem ideia que esse cara sofreu. Foram muitas consultas. Pra consultar e pra que ele fizesse o projeto perfeito do nariz. E agora ele não quer mais saber de olhar fotos e vídeos dele antigo. Agora ele é um novo homem, com um novo nariz, não mostre fotos antigas pra ele. E é a primeira vez que você tá vendo pessoalmente, né? É a primeira vez. Sem nada, sem né? o micropólito. Mas tô com bastante inveja, mas tu disse que vai inchar daqui a pouco, né? Aí vai me aliviar um pouco da inveja. Exatamente. Daqui a pouco ele tá com menos inveja do meu nariz. Mas sabe que esse é um ponto. A gente vê as pessoas crescendo na vida e a gente apoia muitas vezes as pessoas crescendo. Super. Mas o ser humano tem uma coisa que é o seguinte: eu te apoio no teu crescimento desde que tu não seja maior do que eu. Verdade. Com certeza. Isso é um pouco de inveja já, né? Pô, se o cara conseguiu crescer mais do que eu, é porque eu não fui capaz de crescer. Tem um pouquinho, assim, é um monte de coisa aí, mas... Cara, de verdade, assim, quando eu falo por mim, tá? Tô falando de mim, assim.
eu torço pelas pessoas e eu gosto quando elas, e eu torço genuinamente, eu gosto quando elas conquistam algo, independente de ficarem maiores ou menores que eu. Pra mim isso é uma coisa que independe, tá? Mas eu eu tenho consciência de que é muito fácil você torcer por alguém e ajudar alguém sempre que você tá acima e a pessoa tá abaixo de você, né? Ela está num lugar onde você sempre tem que estar dando a mão e ajudando. No momento em que essa pessoa vai e você deixa de ser a referência da pessoa e essa pessoa passa a ser a sua referência, aí o jogo muda. Se você não tiver muito bem resolvido... Muito bem resolvido. Se você não tiver muito bem resolvido. Isso acontece muito em empresas, né? Em muitas questões, na vida mesmo, assim. Eu acho que é muito disso. Uma das qualidades que eu tenho mesmo, assim, é de pelo menos não ter a consciência de sentir inveja das pessoas. Mas eu vejo muitas coisas acontecerem, principalmente no ambiente corporativo, de inveja. Vamos falar sobre o ambiente corporativo, então. E você? O que tem? Você já sentiu inveja do fora do meu nariz? Eu sinto... Sabe o que eu tento me conscientizar? É o seguinte, ó. Quando eu vejo... Porque quando a gente vai crescendo na vida, a gente vai se comparando muito com outras pessoas. Claro, a gente se compara com pessoas que tu conhece daquele outro nível social, porque a vida é injusta, sabe? Nesse sentido de que a gente vai... O mundo é muito interesseiro. As pessoas buscam conhecer quem tem mais, sabe? Porque o cara tá fazendo um sucesso, ele se aproxima de ti. Se tu não tivesse fazendo aquele sucesso, nunca ia te dar bola. É verdade. Isso serve pra tudo, né? Serve até pra crédito em banco. Se tu não tiver dinheiro, então o cara não vai te dar crédito, vai te dar, pra tudo é assim. Mas eu percebo que as pessoas... Eu não gosto quando as pessoas se aproximam de mim apenas por um interesse financeiro, sabe? E eu percebo isso muito rápido. Eu tenho uma proposta pra te fazer, mas é uma proposta que vai te beneficiar, né? Não tem um interesse genuíno num ganha-ganha ali, tu entendeu? Claro. Então isso aí me chateia muito nesse mundo, assim. E aí o que acontece? Quando eu me comparo, né, essa questão de comparação com outras pessoas que são maiores, que faturam mais, que tem, sabe? Eu percebo que eu tento entender como que a pessoa alcançou aquilo, porque, cara, é muita coisa pra tu analisar na comparação. Muita coisa. Exemplo assim, tu vai te comparar com um cara que já tá há 40 anos no mercado, ou já tem 20 anos a mais de vida do que tu, sabe? Aí tu parece assim, não tem como, é incompatível, tu tem o teu momento de vida. E aí tu tem que... Eu gosto muito de te comparar a mim mesmo. Isso eu acho, o que eu mais gosto de fazer, não, cara, olha só, porque tu sempre vai ter gente maior do que tu, sempre vai ter gente performando melhor do que tu, alguém mais rico, alguém mais isso, mais inteligente, cara, e quanto à tua evolução pessoal, eu acho que isso afasta esse tipo de pensamento, sabe? Exato. E esse pensamento de comparação com outras pessoas que têm outra história de vida, que tem outras conquistas, que tem outras oportunidades. A vida é feita de oportunidades. Tem gente que cresceu, se aproximou de uma pessoa certa e conseguiu um investimento certo, sabe? Com a sua competência. Cara, foi a vida daquele cara. A tua vida foi diferente, veio de outra forma. Tu vai ter que construir as tuas relações. É muito difícil essa comparação direta. É quase impossível, na verdade. Cada vida é uma vida. É quase impossível você ser justo quando você compara diretamente assim, né? Porque são muitos fatores que você precisa avaliar, né? E tu pode avaliar errado. Errado, tu tá olhando só o palco do cara. Com certeza. Que conquistou, mas tu não sabe o que o cara que lutou pra conquistar aquilo. Daí tu vai dizer, não, mas isso aí é porque o fundo botou dinheiro. Isso aí é porque o pai era rico e aí é óbvio que o cara vai ser rico. Claro, entendeu? Com certeza. Aí tu começa, a inveja. A inveja. Aí você começa a desmerecer o lugar que o outro conquistou. Desmerece né? o lugar. Porque você não conseguiu Pra ele foi mais fácil. Claro. Sabe que quem é sucessor aí de empresa, né, sofre muito isso. Eu sofri isso o tempo inteiro. Por quê? Porque tu é filho do dono. Tu já é um cara que tá tudo ganho. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Tu só é isso porque tu tá lá no... Só porque já chegou pronto pra você. Já chegou pronto pra ti, entendeu? Então acho que todo mundo que é sucessor nas empresas tem um pouco disso, sabe? De uma certeza que vão te desmerecer. Que estão te desmerecendo. Mas eu acho sabe o que vence isso? Sim. A competência. Porque se tu mostra que tu é competente naquilo que tu faz, isso quebra todos os argumentos. Quebra todos os argumentos, com certeza. Porque isso surge muito assim daquele sucessor que não faz nada, que é um largado, que tem muito também, né? Tem muito. Que gera essa sensação nas pessoas, né? Muitas vezes. lá no cargo porque é mulher do dono, Quantas empresas fecham marido da mulher. Quantas empresas fecham depois empresas? Da então, cara, isso aí gera inveja no sentido de eu não tive isso na minha vida. Um pai que me desse uma oportunidade e acelerasse o meu crescimento, eu não tive não sei o quê, então eu não estou lá. Cara, se tu não teve isso, tu vai ter que fazer o teu meio de construir sem. O teu caminho vai ser outro, mas o teu objetivo pode ser o mesmo, entendeu? Exato. Porque é isso, tem muita gente que teve a oportunidade e não conseguiu, e teve muita gente que não teve a oportunidade e conseguiu. E o teu mérito
tu tem que ter o teu mérito de conquista daquilo, né? Tu, por exemplo, decidiu abrir uma empresa e falar, cara, eu vou começar do zero, mas já com a cabeça de empresário. Eu vou fazer esse negócio pra eu ganhar dinheiro e ser rico com esse negócio, né? Com certeza, absoluta. E mas quando tu começou, tu já te comparava com alguém? Mas eu queria ser aquele escritório lá, eu queria... sim, com certeza. Me comparava com muitas pessoas. Na verdade, mas uma referência de desejo de ser. Desejo de ser. Tinha algumas empresas grandes de contabilidade lá em Maceió, e naquela época não tinha internet, assim como tem hoje, né, rede social, essas coisas. Tinha internet, mas não tinha rede social. E aí, eu não tinha uma referência nacional, eu tinha uma referência local. Mas eu já sabia o que eu queria ser. Eu já sabia o tamanho que eu queria, né? Porque tem muito disso também. Eu Nesse acho tamanho que tu já chegou hoje? Ou ainda tá em busca desse tamanho? Na época, né, que tu Da época eu já passei. Olha que maravilha. Mas hoje eu tenho outros objetivos, mas eu acredito que os meus objetivos, eles estão se tornando cada vez menos audaciosos, porque agora, nesse momento, eu tô priorizando muito uma qualidade de vida maior. Sim. Então, assim, eu tenho um objetivo empresarial, né? Eu tenho um objetivo de vida profissional, que é grande, mas eu acredito que os próximos passos, quando eu for alcançando, eu vou começar já a diminuir um pouco esse objetivo que não vai estar tão distante mais. Porque aquilo, por exemplo, tem pessoas que a gente conhece de empresas nacionais, internacionais, que estão expandindo internacionalmente, que elas querem isso. Talvez eu não queira. Talvez eu queira chegar no momento ali onde eu estabilize os meus sonhos, eu consiga realizar outros sonhos e os profissionais já estejam estáveis, entendeu? Então, acho que também é muito de onde você quer chegar. Uma coisa que você falou aí, que não estava no script, mas recentemente eu vivi, foi uma polêmica que teve na internet em relação àquela questão do recesso no final do ano. E muita gente, eu recebi muitas mensagens, e vi muitos comentários em outras redes sociais de outros influenciadores, de pessoas me desmerecendo porque era muito fácil pra mim, não sabia a minha história, mas era muito fácil pra mim, pra eu dizer pra os empresários contábeis que não podiam encerrar o final do ano ali com recesso, porque eu tinha uma empresa grande, porque eu tinha funcionários, porque pra mim tava tudo bem. Teve gente dizendo que entrou na minha rede social e viu que eu tava em casa e meus funcionários estavam trabalhando, os funcionários da minha empresa, né? E cara, é sobre isso, foi pra isso mesmo que quando eu comecei do zero, foi pra isso mesmo que eu fiz uma empresa, foi pra que eu conseguisse me ausentar em momentos estratégicos e que a empresa conseguisse e que pudesse fornecer serviço pro cliente que tu esperava. Claro, que é o que eu quero entregar pra ele. Mas o desmerecimento em relação à minha jornada, enquanto tudo que eu fui conquistando, as etapas que eu fui caindo e me levantando, as frustrações, as consequências disso na minha vida pessoal e profissional, elas desapareceram na hora. O que se via era assim, olha, é muito fácil pra ele porque ele tem isso aqui. Tá, mas eu tenho isso exatamente porque eu trilhei esse caminho dessa forma. Não quer dizer que esse seja o único caminho, mas esse foi o caminho que eu encontrei. Então, assim, foram muitas mensagens que eu vi. Recebi, a verdade é que a maioria das mensagens foram muito de apoio ao que eu tava trazendo, mas quando eu recebi ali algumas outras mensagens e algumas pessoas me mencionaram em outros lugares, eu percebi o quanto as pessoas estavam dispostas a me desmerecer para poder justificar o fato elas escolherem outro caminho, entendeu? E um desmerecimento muitas vezes até muito agressivo, assim. Como eu tava falando mais cedo até com vocês, eu sustento bem, tá tudo bem, é isso, essa foi a minha escolha, mas eu vi muito desmerecimento ali pra mim, sabe, em relação à minha jornada. É o que as pessoas, elas não aprofundam o conhecimento sobre aquilo, não sabem e dão opinião, né? Mas dão opinião, mas não era assim, tipo assim, pessoas que estavam, por exemplo, teve uma pessoa que falou assim, olha, eu conheço empresas muito maiores que a sua e que estão de recesso. Eu falei, sim, mas eu não citei tamanhos de empresa, eu sei que tem empresas muito maiores que a minha, né? Não adianta tentar me colocar num lugar sem disso, que infelizmente essa situação de quem é maior tem um poder de fala maior do que o teu. Maior, exatamente, não é sobre isso. Mas houve muito desmerecimento. E isso pra mim deixou muito claro muita coisa assim em relação ao ser humano, porque não é só você discordar do outro, é você tentar diminuir o outro, né? E justificar o teu lugar. A maioria, quando eu fui pesquisar, a maioria tem escritórios muito menores que o meu. A maioria mesmo, assim, eu acho que mais de 90% com certeza. E também não tô desmerecendo, mas todos eles, ou a maioria deles que estavam me julgando e sendo agressivos comigo, estavam tentando desmerecer o meu lugar e justificando o fato de terem escritórios menores, entendeu? Então, assim, foi um retrato até do que a gente consegue ver que muitas vezes tá guardado, tá oculto nas pessoas, elas estão ali aplaudindo, às vezes, mas se você discordar um pouco e elas se sentirem incomodadas, elas vão lá e desmerecem o lugar que você encontrou. Perfeito. Entendeu? Deixa eu te perguntar, tu já te comparou com outros, assim, e se sentiu inferior em algum momento da tua carreira? Ou tu sentiu, assim, que alguém tava te puxando o tapete no lugar onde tu tava, que tu tava te impedindo o crescimento? Porque eu acho que a gente vive muito isso no mundo corporativo, né? Quando tu tá crescendo profissionalmente, aí tu tem um chefe que todo mérito é dele,
ele não te dá oportunidade porque sabe, parece que tu vai tirar o cargo dele, tem essa ameaça, né? Tu já viveu isso assim ou como é que... Ou já enxergou isso? Porque eu enxergo isso na empresa por diversas vezes, assim, que é quando um gestor tá trancando, eu enxergo que aquele colaborador tá querendo voar e aquele gestor tá cortando as asas, entendeu? Eu já enxerguei isso várias vezes em várias pessoas que dentro da empresa mesmo estavam boicotando as outras para que as outras não crescessem tanto, com medo de alguém crescer já. Perfeito. E, muito, e aí, o que tu fez? Cara, porque assim, tem isso, né? Eu acho que é uma questão muito oculta essas situações que acontecem, porque assim, às vezes está lá no setor, tu não consegue enxergar, tu como dono, não consegue enxergar que isso está acontecendo, e tu pode perder talentos por conta disso. E claro. Isso só te dá conta tarde demais, né? Na verdade, o que aconteceu foi que quando eu comecei a desconfiar, eu provoquei ainda mais. Pra ver se vinha mais cutucão, pra ter mais certeza, pra eu entender melhor, sabe? E aí eu fui conduzindo nas conversas, em feedbacks, em one-on-ones, assim, que a gente muitas vezes nem toca em assuntos tão técnicos, mas entendendo como uma pessoa se comportava, ou porque muitas vezes a pessoa se sentia insegura, entendeu? E aí eu tive uma conversa com a liderança, sabe? Eu tive uma conversa e falei, olha, essa pessoa que ela não quer outro lugar, o lugar dela é um outro lugar. Os momentos em que a gente precisa dela, o momento em que ela está se destacando, não vai diminuir a tua conquista, a tua posição. É que a gente tem que ter uma consciência muito grande como gestor de um negócio, que olhar pro que só uma pessoa está dizendo daquela pessoa não é suficiente para tirar um parecer final. Não é. Porque às vezes a pessoa vem cheia de vícios e influência para falar que a fulana não é isso, não é aquilo, e quando tu vê, tu vai demitir uma pessoa que tu nunca conversou, que tu não sabia daquilo ali. E eu acho que você tem que ajudar também, sabe? Porque o fato da pessoa sentir inveja não quer dizer que ela não possa deixar de sentir. Não quer dizer que você... Mas é muito difícil, sabe? Quando tu tem um gestor que tu sabe que ele é invejoso, cara, mas às vezes essa inveja vem de uma insegurança. O feedback é difícil de dar. É muito. Porque tu tem que dizer pro cara, eu tô sentindo que tu tem inveja, difícil. A pessoa nunca vai admitir que tem inveja. Se tu pega um gestor que tá com inveja de um colaborador, que tu sente, sabe, que tá impedindo o crescimento, tá botando um monte de empecilho pro crescimento da pessoa e tal. Assim, cara, tu vê que é uma inveja. Você vê. Assim, daí tu vai falar, cara, assim, as pessoas têm que crescer, vão ter uma oportunidade para as pessoas, assim, blá, blá. Mas tu não pode dizer pra pessoa diretamente, olha só, eu tô sentindo que tu tá com inveja da pessoa. Ela nunca vai admitir, ela vai se magoar contigo. Claro. Então é uma conversa muito difícil que não pode ser feita dessa forma. Não, é muito difícil. Na verdade, assim... Tu tem que perceber e tomar outras atitudes. O que aconteceu, assim, nesse caso específico, eu levei muito como base de insegurança. Você tá insegura com essa pessoa? O que é que você tá achando que essa... Por que você acha que essa... Eu já percebi que todas as vezes que a gente fala sobre essa pessoa, você tenta trazer uma outra visão e muitas vezes você sabe que essa pessoa tá certa, entendeu? Então eu trouxe muito disso e aí a gente começa a ajudar o outro, não só profissionalmente, mas como pessoa de fato. Tanto que hoje essas duas pessoas convivem muito bem, né? E muito dessa ajuda da própria empresa no aspecto de conversa mesmo, porque eu acredito que tem pessoas que têm na sua essência a inveja, que tem na sua essência diminuir as pessoas, mas tem pessoas que às vezes flutuam ali por conta de insegurança mesmo, por conta de história de vida, e aí, claro que você pode ajudar. Por exemplo, quando eu comecei na internet, comecei a trabalhar como palestrante, como influenciador, tinha pessoas que faziam eventos, né? Eu nem te conhecia ainda. Eu olhava e dizia, poxa, que bacana, tinha pessoas em palcos grandes, e eu olhava e dizia, que bacana, mas por que essa pessoa tá ali e eu não tô? O que é que essa pessoa tem de diferente e eu não tenho? Depois eu comecei a me perguntar se eu queria ser aquela pessoa, se eu queria não ser aquela pessoa, mas estar naquele mesmo lugar que aquela pessoa. E foi aí que veio o meu aprendizado, foi que eu não queria aquilo, eu não queria estar daquele jeito, eu queria ser quem eu sou, eu ia chegar naquele lugar provavelmente sendo quem eu sou. Mas, por exemplo, o mundo contábil, mas o mundo empresarial, você sabe, você faz o maior evento de contabilidade é o seu, mas a gente sabe que tem outros eventos grandes também, e eu nunca quis ter eventos grandes de contabilidade. Eu sempre quis ter um evento menor. Esse ano eu penso em fazer talvez um evento, mas já numa pegada de imersão, porque é o meu jeito de ser. E eu não comparo isso, entendeu? Ao contrário, eu admiro quem faz, né? Acho incrível, inclusive, fico até chocado com o nível de responsabilidade, né? E alcance e tudo. Mas o meu jeito de ser já é diferente em relação ao que eu vou fazer, a construir. Então eu não desmereço a pessoa que está fazendo aquilo, né? Tem gente que, como não quer, então começa a desmerecer aquele lugar. E no começo eu fiquei me perguntava muito, me comparava muito, assim, olha só, por que essa pessoa tem mais seguidores que eu? Por que essa pessoa tem mais seguidores porque ela mente na internet, porque ela cria história na internet, cada um tem o seu jeito de fazer,
né? Cada um tem o seu jeito de fazer. Tá, eu podia talvez estar nesse lugar aí, dessa quantidade de seguidores todas, ou esse engajamento todo, seja lá o que for. Mas eu quero, né? Então, é muito dessa... Quando você se encontra, eu acho que você tem menos chance de se contaminar com um sentimento que pode nascer dentro de você, que é a inveja. Entende? Tem sentido pra você? Todo sentido. Eu quero falar mais sobre esse assunto, mas antes eu me lembrei de uma coisa... que quando a gente tá crescendo, assim, aprendendo as coisas, que a gente tá sempre aprendendo, mas que eu digo assim, bem no início de carreira, que o que a gente vê? A gente vê uma admiração, eu via muita admiração nas pessoas que eram muito inteligentes, que faziam um trabalho muito bem feito. Também. Então, eu trabalhei um pouco em cada área, assim, né, de uma empresa de contabilidade, e tudo era novo pra mim quando eu entrava na área. Então tinha pessoas que eram super expertos no fiscal, no contábil. Eu me lembro que no contábil tinha uma pessoa, cara, era um rei dos lançamentos, conciliação, balancete, saía incrível. E eu tinha uma admiração por aquele cara. O que eu fazia com isso? Eu me colava na pessoa pra aprender o que a pessoa sabia. Cara, como é que tu faz isso aqui? Fazer um negócio de importação ferrado lá, lançava um monte de coisa que eu falei, eu não sei nem o básico disso, o cara já faz isso. Eu quero um dia. Eu sempre tive esse negócio competitivo, assim, sabe? Não de vencer a pessoa, mas de tipo, eu posso ser bom como esse cara. Eu posso ser tão bom Se o cara pode, eu posso. Se o cara pode, eu posso. Eu me lembro, tem um vídeo na internet do senhor, é muito bom esse vídeo de fisioterapia, que o fisioterapeuta, ele tá assim, ó, larga uns caninhos, e o tiozinho vai pegando os caninhos assim, ó. Aí antes de passar pro velho, o cara faz, ó, como é que vai ser, ó, vai cair os canos e eu vou pegar. Daí caiu os canos e o cara pegava, o fisioterapeuta mostrava. Aí agora a vez dele, ele falou assim, não, se tu fez, eu faço. Se tu fez, eu faço. E aí cada vez que ele gritava, se tu fez, eu faço. Um espírito competitivo de tipo assim, cara, se outra pessoa alcançou isso aqui, eu consigo fazer. E o cara com a idade, com 80 anos, pensando ainda dessa forma. Eu acho isso uma forma positiva pro cérebro. De desafiar, entendeu? Claro. E aí, só que aí também tem um lado negativo da pessoa, porque às vezes a pessoa bloqueia o conhecimento, não te passa tudo, meio que quer que tu te vire, entendeu? Porque ela, esse cara quer voar. E eu não vai ser melhor do que eu. Vai ser maior que eu. Não vai. E a gente percebe, claro, hoje eu olhando pra trás, eu percebo momentos que era isso. Na época não, inocente de pensar assim, o cara não tem tempo, o cara não quer. Não, o cara me largou uma vez, o cara me largou uma caixa e falou assim, te vira aí que eu vou embora, não sei o quê, tem que digitar. Entendi. Sem nenhum tipo de auxílio. Porque queria que o meu resultado fosse ruim. Entendi. Entendeu? Porque só pode ser. Então hoje eu percebo isso, assim, que existem atitudes das pessoas. Cara, não tem nada melhor no mundo do que tu poder ensinar as pessoas o melhor que tu pode fazer. Hoje, cada vez mais, eu estou vendo que eu tenho que detalhar a minha forma de pensar para as pessoas o máximo que eu puder quando eu tô numa conversa. Então, quando eu chamo alguém para conversar, eu não digo assim, faz não sei o que, você diz, cara, vamos pensar junto sobre isso aqui, ó. Por que eu tô pensando nisso? Por causa disso. Eu explico toda a fundamentação do meu pensamento para chegar naquilo. Entendeu o porquê disso? Entendeu? Tá. Se tiver dúvidas sobre esse pensamento, porque a pessoa precisa entender a construção daquilo. O contexto. Que às vezes tá na tua cabeça, às vezes não sempre, a tua cabeça, ela tem muita informação vindo de todos os lados. E aí tu só dá a parte final, a pontinha do iceberg pra pessoa. Cara, vamos contextualizar. Por que tem, até assim, por que nós temos que fazer esse processo aqui? Porque aconteceu a situação assim, assada, Então, olha só, já aconteceram esses problemas assim. Pra resolver esse problema, a gente teria que fazer isso, que a gente chega nesse resultado. Então, olha a importância de fazer isso. Vou dar um exemplo pra vocês. A gente, bem prático, a gente fez tá implantando lá uma auditoria da folha lá, que ele vai auditar 100% das folhas de pagamento antes de mandar pro cliente. Tudo que aparece na folha, desaparece da folha, que tem variação muito alta e tal. Se eu chego pras pessoas e digo assim, vocês têm que implantar esse sistema agora pra não dar problema com o cliente. O que as pessoas vão pensar? Mais uma coisa pra fazer. Mais uma coisa que inventaram. Agora, se eu construo com a pessoa a verdade por trás daquilo que demorou tanto tempo pra chegar naquela ferramenta, que é reclamação dos clientes de que estão tendo que revisar coisas, erros graves que podem afetar um pagamento errado de um colaborador do cliente, uma insegurança do cliente em relação ao serviço. E aí tu pensa assim, cara, se eu pudesse evitar mandar algo errado pro meu cliente, onde tivesse um robô me ajudando a fazer isso, por que eu não faria se vai me ajudar? E ainda assim, pra quem tem espírito competitivo, toda folha que eu quisesse fazer, eu quero passar pra um auditor que ele vai me dizer, eu 0, tirou 10. Imagina, pra mim, uma satisfação, eu sou foda. Eu não vou deixar esse robô me pegar, entendeu? Então tem gente que tem esse espírito competitivo. E, então eu tô te falando assim, se eu não explico o fundamento das coisas, como eu formatei o pensamento, como eu formatei o processo e por que tem aquilo, é só mais uma coisa pra fazer. É só mais uma coisa, exato. E aí eu não sei nem por que eu tô falando tudo isso, que eu já me perdi aqui. Não, o que você tava falando em relação ao que tá na tua cabeça, que você quer... Sim, eu sei que eu quero passar. Por quê? A importância de passar, porque às vezes as pessoas guardam isso. Cara, tu não vai ganhar nada guardando. Pelo contrário, se tu guardar aquela informação, porque só acha que tu vai ser o foda, aí eu tô me dando conta de que às vezes eu sei essa coisa aqui, esse processo tal. Deixa que eu faço, bota aqui. Não.
só pra quem vem aqui, vou explicar como é que faz, de por que faz, e aí tu faz. Aí a pessoa tem ideias melhores do que a minha depois. Com certeza. E tu não pode ter inveja de ideias melhores que a tua, cara, porque senão tua equipe... Absolutamente. Entendeu? E a coisa que eu mais gosto é de expor quando uma ideia não é minha. Aqui fulano de tal teve essa ideia genial que eu botei aqui, realmente, olha só, complementamos isso aqui, teve outro fulano que complementou com aquilo. Porque o mundo, ele é um complemento de ideias, cara. Cara, a gente se parece muito mesmo. Eu faço a mesma coisa, assim. Eu adoro chegar num lugar e dizer, olha, eu tive essa ideia aqui, mas o Rafa trouxe essa ideia aqui. Isso, ficou muito expor melhor. isso dessa forma. Exatamente. Acontece muito ao contrário comigo, tá? Muitas vezes eu dou várias ideias, eu trago alguns contextos e algumas pessoas constroem algumas coisas e se apropriam daquilo como se eu não tivesse. Às vezes tem que deixar também, né? Às vezes tem que deixar porque o resultado é mais então, o que eu quero é o resultado, né? Então, assim, é o que interessa. A gente tem que também manter aí um equilíbrio no ego, na vaidade, porque isso atrapalha muito. Mas você falando sobre isso, às vezes eu penso que eu perco muito tempo nas reuniões porque eu podia ser mais objetivo. Dizer, olha, faz isso e acabou. Faz isso por conta disso e acabou. Eu chamo a pessoa e vou explicar o porquê de achar que tem que fazer dessa forma. E aí, quando eu vou ver, passou 10, 20 minutos, 30 minutos, gente, já era pra ter acabado essa reunião e eu tô consumindo o meu tempo. Essa semana agora, exatamente essa semana, um exemplo, a gente mudou a plataforma onde ficam os onboardings gravados e os cursos que a gente vai fazendo webinars, esses cursos pros clientes. E aí, antes era assim, a gente tem a célula de... Tô completamente perdido no horário, deixa eu ver se tá certo também, né? Sei. Vai falando, desculpa aí. Tem a célula da área de saúde. A gente tem a célula de restaurantes, que a gente tem muito cliente na área de saúde, mas a gente também tem os clientes da área de restaurantes. E tem a célula geralzona lá, porque quando a gente começou, se a pessoa tivesse cara de empresário, a gente já puxava pra dentro da empresa. E até hoje, se chegar cliente que é de outro segmento, a gente atende. Só a nossa direção de marketing, de energia, que tá voltada para trazer a área de saúde. Então, quando a gente subia o onboarding do cliente, já no final do onboarding, lá na plataforma que o cliente recebia a senha, tudo certinho, aparecia só pra ele a trilha do onboarding que ele fez e que estava gravado e a da área de saúde, porque ele era da área de saúde. Se fosse de restaurante, personalizado. Aí quando foi essa semana, eu disse, cara, esse negócio, eu tô ficando doido. Isso aí podia estar liberado pra todo mundo. Porque veja, se eu libero pra todo mundo, tem um médico que tem a esposa que tem restaurante. Tem a esposa que tem... Pode virar meu cliente. Aí eu chamei o pessoal na sala, eu disse, gente, vamos mudar, vai dar trabalho, mas vamos liberar tudo pra todo mundo. Aí o pessoal ficou, mas Fabiano, é porque... Eu disse, mas Fabiano, olha só, a gente vai perder a autoridade lá com o pessoal que é médico, porque a gente falou que era especializado em médico. Eu falei, mas a gente continua sendo especializado em médico, só que a gente atende também a outros segmentos. Libera tudo. Ontem, o Rafa chegou e falou assim, Fabiano, lembra daquele médico daquele médico que eu disse a você, que é nosso cliente? Pois é, então, a esposa dele tem um restaurante X aqui, e ela tava vendo lá na plataforma e tá fechando o contrato hoje com a gente. Assim, deu 2 dias, não deu nem 2 dias, eu acho que foi um dia depois ou 2 dias depois. Fantástico. E aí ele tava super animado com isso. Veja, o contexto que eu fui levar pra ele, né, e aí, claro, tá aí, eu disse, não, aí ele falou, como é que faz? A gente quer conversar com ela? Eu disse, não, a conquista é sua. Vai lá, conversa com a cliente, fecha com a possível cliente, fecha com ela, e ontem no final da tarde eles fecharam. Então, assim, você permitir que o outro também, a ideia começou aqui, mas quem executou foi outra pessoa, ele já viu a possibilidade ali, já pensou naquele médico, e deu tudo certo. Então, acho que você tem que ser também você tem que deixar um pouco da vaidade ali do lado e permitir que o outro se destaque, que o outro, apesar da ideia ser sua, deixa o outro usufruir da conquista, do resultado, tá tudo bem, tá tudo certo, sabe? A gente quer, a ideia foi minha, só eu posso usufruir, eu tenho que usufruir disso aqui. Não, na verdade você tem ideia para as pessoas usufruírem disso. Assim, cara, eu queria muito que isso tocasse realmente quem prejudica outras pessoas, entendeu? Mas é que é difícil. Meio que eu acho que as pessoas se dividem em quem vai concordar com a tua fala e vai dizer, isso é óbvio, porque a pessoa ela já faz isso, ela já tem essa atitude, isso é natural dela, e tem aquela pessoa que vai escutar isso aqui e pra ela é irrelevante, porque ela vai continuar sabotando as pessoas, entendeu? Então tem muito isso, sabe, de perfil. Muito. Mas uma coisa que você falou também é que eu descobri recentemente, não tão recentemente, mas recentemente, sobre mim, é que eu sou uma pessoa competitiva. Mas eu não sou competitivo no aspecto de olhar pra alguém e dizer, eu quero ser maior que aquela pessoa. Não, eu sou competitivo quando alguém tenta me diminuir, de alguma forma, diminuir algo que é meu. Então, às vezes, olha só, isso é uma coisa que eu nunca contei em canto nenhum, em lugar nenhum. Talvez eu contasse com certeza. Uma vulnerabilidade. Talvez eu contasse a você fora daqui. E tô contando aqui. Mas se alguém tenta me diminuir, ou diminuir a minha empresa, ou diminuir a minha vida em algum aspecto, isso às vezes me impulsiona a ficar ainda maior do que eu sou
né? E aí é aquela questão que me vem, eu tô fazendo isso por mim ou pelo outro? Pois é. Aí eu fico aí é isso que vira um conflito dentro de mim, né? Mas inconscientemente eu faço isso. Perfeito. Vamos para outro tópico. Quando você vê alguém da sua área crescendo mais rápido, qual o primeiro sentimento real que vem? Eu fico feliz, eu sempre fico feliz. Tá, mas eu estou falando assim, da mesma área que eu digo assim, às vezes trabalha junto contigo pra falar. Tá. Tá trabalhando junto contigo e tá crescendo mais rápido que tu. Aí tá do teu lado crescendo mais rápido que tu, entendeu? O que tu pensa? Tu te diminui dizendo, o cara realmente é mais competente do que eu sou um bosta, eu preciso melhorar? Ou tu vê, não, ele não merecia estar lá, era eu que merecia, tem muito isso. Eu merecia estar lá. Até como recebemos um comentário aqui da internet que a pessoa colocou aqui, ó. Que ela botou assim, ó, deixa eu pegar aqui. Sim, que todo mundo, todas as pessoas aumentaram de cargo, né? Passaram para um novo nível na vida de gestão. E uma pessoa não e foi lá e conquistou no grito o cargo dela. Porque você achou injusto que os outros conseguiram, ela não. Sim. E aí conquistou no grito. Ou seja, porque os outros tiveram, também tem direito. Mas, né? Mas o que foi que você fez para ter direito, né? A conquista do outro te deu o direito de conquistar também. E aí, às vezes, tu quer sabotar outras pessoas porque tu tá... Olha só, é muito louco, né? Porque as pessoas, elas ficam, às vezes, no mesmo ambiente de trabalho, querendo sabotar outras pessoas porque se sentiram sabotadas e não conseguem fazer uma autorreflexão sua do porquê que ela não alcançou aquilo, né? Eu acredito que tem sim as pessoas que realmente ficam com inveja porque o outro conquistou algo dentro da empresa, conquistou um lugar, né? Conquistou foi promovido. Tem aquelas pessoas que realmente foram injustiçadas, porque a gente sabe que também não tem só boicote de quem tá vendo que o outro tá crescendo e quer boicotar o crescimento do outro, mas também tem pessoas que crescem boicotando outras pessoas para elas se destacarem, né? Mas regra geral, né? Quando alguém tá se destacando ali, tem alguém incomodado com isso, é aquilo, começa a despertar algo ruim nas pessoas, né? Eu já vi isso acontecer na empresa, já vi pessoas questionarem muito o crescimento da outra pessoa, já vi pessoas questionarem, porque é incrível como nas empresas, assim, as pessoas, os salários delas são públicos, né? Eu não sei se acontece na sua, mas tipo assim, todo mundo conta, mundo conta o salário pra todo mundo. Eu ganho tantos mil, eu ganho tantos mil, né? Não existe sigilo, o sigilo é da empresa de contabilidade, né? Mas assim, os funcionários, já todo mundo falando. Aí acontece muito de chegar no RH assim, mas por que fulano tá ganhando tanto se eu trabalho mais que ele? Começa a comparação, né? Tu tem que justificar o porquê. Isso me dá assim, realmente assim, me falta paciência, sabe? Aí começa, e aí você vê que aí a pessoa, muitas vezes, as pessoas que vão procurar o seu aumento também, por exemplo, salarial ou uma promoção, essa pessoa começa a diminuir o outro, né? Ele não trabalha tanto assim, ela não trabalha tanto assim, eu trabalho mais que essa pessoa, então essa pessoa, conscientemente ou inconscientemente, não entende que ela pode até prejudicar a pessoa que recebeu ali foi promovida. Mas né? tu sabe que isso também é muito culpa das empresas não terem uma clareza objetiva do que representa o aumento do plano de cargos e salários entre uma faixa e outra de remuneração, né? Absoluta. Inclusive eu quero resolver isso esse ano de forma definitiva, porque eu criei umas coisas assim de indicadores objetivos que mostram pra pessoa, cara, tu tá no nível tanto, ganhando tanto. Por quê? Porque o faturamento da tua carteira de clientes é tanto, teu ROI é tanto, teu atendimento é dessa forma, Pra tu estar no nível seguinte, tu tem que melhorar isso aqui, ó. E a melhor coisa que tem pra mim é o nível de complexidade das empresas, que tem vários atributos que chegam a uma complexidade, mas que eu posso dizer pra pessoa assim, cara, tu não tá ganhando o que essa pessoa ganha, porque tu não faz empresas tão complexas quanto ela faz. Como assim? Mas o que é complexo? Tu tem que ter eu tenho que ter atributos objetivos do que são. Exato. Cara, essa empresa aqui não tem isso. Tu pegar uma empresa dessa aqui pra cuidar, tu tem uma responsabilidade maior, tu vai cuidar de um faturamento maior da empresa e tu vai ganhar mais, certo? E tudo é assim. Tá, mas tu me dá. Não posso. Por que eu não posso? Porque tu tá fazendo merda com essas empresas que tu já tem. Porque não dá pra confiar no trabalho que tu tá fazendo. Então melhora a tua performance aqui, pra eu confiar, te dar uma pessoa, aí tu ganha mais. Aí tudo fica claro na cabeça das pessoas, entende? Eu sei, eu entendo isso. Então também tem a culpa disso, mas independente, o que eu tô falando assim, é que às vezes a pessoa pode até estar certa de não estar ganhando tanto quanto um par. Entendeu? Sim. Porque a gestão não avaliou corretamente e tudo mais, não tem uma clareza daquilo. Exatamente. Mas assim, uma certeza na vida é assim, ó, quem se destaca no trabalho, no comprometimento, vai chamar a atenção da sua gestão. E se a gestão não for invejosa no sentido de querer te sabotar, tu vai crescer na carreira. Se tu não tá crescendo é porque tu não tá chamando atenção na entrega do trabalho suficientemente, entendeu? Exatamente. A gente teve casos assim também. Teve um caso que eu fiquei assim, chocado com o tratamento que tinha de uma pessoa do time com a outra pessoa do time que estava querendo se destacar, que estava querendo crescer e a outra pessoa não orientava. E ela não permitia que a pessoa aprendesse, não permitia que essa pessoa agregasse mais coisas, assim, era uma coisa impressionante. Eu só descobri
numa reunião. Eu achava que aquela pessoa, olha que interessante, que falha, viu? Até de visão da gestão. Tipo, a gente achava que essa pessoa estava travada, que ela não conseguia mais crescer, que era aquilo mesmo. E aí, numa conversa, numa reunião aleatória, ali com a equipe daquele departamento, eu descobri que na verdade existia um boicote de uma pessoa que estava acima daquela pessoa e que ela limitava totalmente o acesso daquela pessoa a diversas questões dentro do departamento. E, inclusive, de informação, de orientação, e a pessoa mostrou na hora, na minha frente, olha aqui, eu vivo tentando falar com você e você não me responde, você nunca pode me atender, inclusive eu disse a você que ia ligar para você aqui nesse dia. Teve embate, ao vivo? Teve um embate ao vivo. E assim, o assunto da reunião era outro completamente. Meu Deus. Não, eu fiquei assim na hora, parecia que eu tava conhecendo uma outra pessoa. Acontece. Quem tava sendo boicotado e quem tava boicotando. Ou seja, duas pessoas desconhecidas pra mim. Porque eu não acreditava que aquilo tava acontecendo ali. Pra mim era análise, a gente tava analisando dados e aí você vê o comportamento. O que é que acontece no bastidor do bastidor, né? Tem alguém boicotando e não permitindo que o outro tenha dados que deixam ele... E quando vem alguém de fora da empresa pra ocupar o cargo vago que não foi tu. Que não foi tu. Que não... Nossa, mas não fui eu, que absurdo não ter me dado essa oportunidade. Absurdo. Ou seja, a pessoa, ela sentir inveja de uma pessoa e daí já começa a retalhar o trabalho da que está chegando. Sim. Porque afinal era pra ter sido eu. Aí isso vive um problema, inclusive, de gestão, de tipo, justificar para as pessoas. Deve-se falar para as pessoas em relação a, cara, não é tu por causa disso. Porque se tu tem um processo de gestão claro, de feedback, de avaliações, onde a pessoa está acompanhando a trajetória, ela entende. Você acha que sempre que ela entende? não está preparada. Não, porque tu tem que deixar claro, né? Você tem que dizer, cara, se tu não alcançar isso aqui, ó, tu não vai alcançar isso. Tu tem esse objetivo, tu precisa disso. Plano de ação, PDI, aquela história toda. Agora... Mas é porque às vezes não dá tempo, sabe? Às vezes não dá tempo, sim, eu concordo. Mas a pessoa tem que ter... Mas eu já tive várias conversas, assim, de ter que botar, por exemplo, um gerente do setor e conversar com supervisores que estavam lá, porque assim, nós damos sempre prioridade para quem está com a gente. Com certeza. Que tem a cultura e tal. Só que eu já me ferrei muito e já ferrei outras pessoas no sentido de acelerar o processo natural das coisas. Exatamente. Entendeu? Aí tá, cara, tu vai ser então. E aí tu não dura porque não tinha musculatura de liderança, de lidar com pressão, com aquele nível de pressão. As pessoas, elas olham os caras de fora. Mas quando tá no cargo, meu amigo, o pau come, entendeu? Aí eu de falar pras pessoas, olha só, não vai ser tu, por conta disso, Exato. Que a gente sabe, tu compreende isso. Porque às vezes é melhor deixar claro do que deixar aquele negócio assim... A oportunidade chegou no momento em que você não está preparado ainda. Exato. Seria você, mas a oportunidade veio antes. Inclusive tive experiências recentes que eu apostei e eu falei, cara, não deu. Só que é muito difícil, né? Quando a gente chega num momento que a gente diz pra pessoa assim, era uma aposta. Sabíamos do risco. E não deu. Aconteceu isso com a gente. Faz parte, vencer é fácil, né? Quando deu certo, todo mundo comemora, né? Agora... Às vezes não dá, e a gente tem que ser sincero. Olha, risco, aconteceu uma situação na empresa que lá na tática, olha só, que tem as duas questões, tem a parte da inveja e tem a parte exatamente da pessoa querer estar num lugar que ainda não era o tempo dela. Sim. A gente surgiu uma vaga de gerente de um setor, que eu não posso dizer qual setor, senão vão lembrar. Sim, já sabe. E isso faz, eu acho que uns 6 anos, tá? A gente não tava nessa sede ainda. Olha só, aí o que é que acontece? Surgiu a vaga de gestor. Aí a pessoa que estava ali para ser gestora, a pessoa que seria ela ou outra, pegou e disse o seguinte, olha, surgiu uma vaga para mim em uma outra empresa de contabilidade, para ser gestor na outra empresa, gerente na outra empresa, enfim, naquele departamento. E eu queria ficar aqui e surgiu essa vaga aqui. Eu tenho uma proposta aqui para vocês. O que é que vocês querem fazer? Eu queria muito ficar aqui. Aí eu conversando com a minha sócia, eu lembro claramente, eu falei, olha, a gente vai perder de qualquer jeito, porque se a gente disser não, essa pessoa vai. E se a gente disser sim, pode ser que dê certo e pode ser que ela vá. Então vamos tentar, já que a pessoa quer ficar, já que existe uma possibilidade. Cara, essa pessoa foi para esse cargo. Primeiro, a gente disse o seguinte, olha, não diga nada agora, porque a gente vai falar que a gente vai nomear, vai fazer a promoção, vai fazer o ritual. Essa pessoa não conseguiu segurar por conta da vaidade de dizer. Então ela se antecipou, disse pra uma pessoa, que disse pra outra pessoa, porque todo mundo acha que tem um amigo que não conta pra ninguém, todo mundo conta pra todo mundo. Aí o que acontece? Aí vem a questão do tema do nosso episódio aqui, que é a inveja. Nesse dia eu fui para um exame oftalmológico e recebo uma mensagem, uma ligação dizendo o seguinte, venha para o escritório porque está tendo um problema aqui e tem 2 pessoas que vão brigar
e vão brigar e sair no tapa. Vias de fato. Vias assim. de fato. Meu Deus. E tem uma parede toda de vidro aqui, eles estão discutindo agora, a gente tá com muito medo, venha pra cá. O escritório era bem menor, né? Bem menor, porque a gente em 6 anos a gente cresceu muito, então realmente era bem menor. Eu saí do exame, eu parei o exame e disse, eu não posso continuar no exame. Saí, fui para o escritório, cheguei lá, tive que mandar fechar a porta do escritório, disse, ninguém sai daqui agora. E aí, assim, quase já estavam realmente praticamente entrando em vias de fato. Mas por que aconteceu? Por quê? Porque a fofoca o que foi? A pessoa que... Tinha 2 pessoas que podiam ser promovidas. Realmente a pessoa que foi promovida estava mais preparada, apesar de não estar totalmente preparada, estava mais preparada que a outra. Só que a outra não aceitou. E culpou essa pessoa. Disse que essa pessoa passou na frente, que essa pessoa, boicotou ela, que essa pessoa sabia que ela queria aquele cargo e que não deu a oportunidade. Alguém? A gente teve que desligar os 2. Mentira! Por quê? Porque o que aconteceu com eles? Eles estavam desrespeitando um processo que é inegociável pra gente. Assim, valores ali. Valores a ponto de eu ter que dizer, para tudo, a gente teve que parar o escritório pra conversar sobre aquilo. E foi a única vez, assim, que aconteceu algo que chegou nesse nível. Mas veja, a vaidade, o ego ali, né, de você não conseguir segurar algo pra que aquela transição fosse saudável, mas a inveja de alguém, assim, que não conseguiu suportar, né, ver o colega em algum momento, foi injusto pra você, mas tinha algum motivo, deixa eu procurar saber. Mas nem foi falar com uma direção, já foi lá e acusou o colega de boicote, que sabia, talvez até soubesse, mas acabou que não deu certo e as 2 pessoas foram desligadas. Então, ali naquele momento, e é curioso, porque essa pessoa que não tinha sido promovida, era uma pessoa que sempre teve um comportamento excelente na empresa. Mas quando feriu o ego, quando feriu ali a vontade, surgiram coisas ali que fizeram com que ela descompensasse. Então, ali você falando aí, eu lembrei claramente disso, foi um marco na história da empresa. Porque mas sabe que as pessoas têm que ter muita maturidade pra lidar com isso, né? Porque, por exemplo, a gente faz, muitas vezes, seleção interna. Então, tipo, deu uma vaga lá, por exemplo, de supervisão. Aí a gente tem vários analistas que vão concorrer a essa vaga. A gente abre a vaga internamente com pré-requisitos. Tipo, tu precisa ser analista, tu precisa dominar aquela área, bota lá quais são os pré-requisitos. Quem quer se candidatar a essa vaga? Eu quero me candidatar a essa vaga. Por que a gente faz isso? Por 2 motivos. Para não ter os preferidos do gestor. Com certeza. Porque às vezes o cara só quer, aquele lei passa na frente. Sim. E aí nós, como empresa, estamos errando. Sim, claro. Estamos errando em deixar que só o gestor escolha os preferidos dele e gerar essa injustiça real. Então, isso é um ponto. Segundo, as pessoas sentirem parte de que a empresa está valorizando um processo seletivo interno, não só na rua. Ou seja, eu pegar o melhor que eu tenho hoje para estar naquela vaga. E aí, dentro de análise de perfil comportamental, dentro de análise de perfil técnico, né, daquela pessoa, a gente justifica. E aí que foi um embate que eu discuti com as pessoas. Eu falei, cara, vale a pena fazer uma seleção interna ou não vale? Porque se eu seleciono os outros 4 que não conseguiram vão se sentir injustiçados, vão se desmotivar e vão ir embora. Não, aí eu fui convencido pelo RH na época, né, de que tem que fazer porque... nem que a gente converse com todo mundo que não foi classificado lá pra vaga, enfim, explicando, cara, porque o cara tem um perfil comportamental assim, que é o que a gente precisa agora pra isso. É a habilidade que a gente precisa pro cargo. E as pessoas têm que ser maduras. E realmente, eu concordo, agora eu concordo, é melhor a pessoa saber essas coisas do que simplesmente ficar escondido. Claro. Foi fulano. Por que foi fulano? Porque foi. E eu nunca vou me dar a oportunidade, entendeu? Então, quando fica as claras, assim, o processo, gera um pouco menos inveja, gera um pouco mais de entendimento, né? Que é o que a gente tá tratando hoje. Exatamente, aqui, né? Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa. Hoje, tu te compara mais com quem? Com concorrentes? Com amigos que são empresários próximos? Assim, eu digo de comparação, não de inveja, mas comparação. Ou com versões anteriores? Cara, eu me comparo sempre com pessoas que estão no mesmo segmento que eu, que pode ser amigos ou não, e que estão maiores que a minha empresa, no lugar onde de repente a minha empresa, eu quero que a minha empresa chegue e eu quero chegar, então me comparo com essa pessoa. Claro, eu sempre relembro de onde eu vi, a origem da minha empresa, mas tá tudo bem, ótimo, eu conquistei tudo isso aqui, mas se eu quero chegar além, eu tenho que ter uma outra referência, né? Então assim, a minha referência é sempre quem tá melhor, quem tá maior, quem eu vou numa empresa de contabilidade que conseguiu um crescimento surreal no ano passado, então eu quero saber como essa empresa fez, eu tenho curiosidade de saber, eu quero saber como ela conseguiu alcançar aquela meta, e ali é a minha referência. E muitas vezes não é nem só empresa de contabilidade, às vezes é empresas em geral mesmo. Como é que essa empresa conseguiu chegar aí, né? O que foi que ela fez para conseguir chegar? Eu olho muito, eu gosto muito de analisar a jornada, quais foram os motivos e quais foram as minhas escolhas que me trouxeram até aqui mesmo, assim. E tu não vê que às vezes o crescimento tem jornadas muito similares
similares em muitos pontos. Em muitos pontos. De decisões tomadas. De decisões de coragem. Eu acho que assim, a consistência, a disciplina e a coragem. Eu acredito muito nesses 3 pontos. Se você é uma pessoa disciplinada, se você é consistente naquilo que você escolheu fazer, e se você é corajoso, você é um cara super corajoso. Tem que ter coragem pra fazer as coisas. Tem que ter muita coragem pra fazer as coisas, entendeu? Porque se você é uma pessoa inteligente, se você é disciplinado, se você tem aquela constância que é necessária, mas você não tem coragem de pôr em prática... Eu tenho coragem, mas eu sou conservador, sabe? No sentido de ir aos poucos, né? Que esse ano vai ter 6 mil pessoas, inclusive, inscrevam-se. Melhor evento de gestão do mundo. Com certeza absoluta. Não tenho dúvida. Mas pra chegar nesse nível de público, eu jamais lançaria um evento desse tamanho sem ter testado os outros menores muito antes. Então começamos lá com 400 pessoas, 500 pessoas, daí fomos pra 1.000, por quê? Cara, envolve uma coisa absurda que tu não tem experiência para aquilo. Então, por exemplo, eu querer assumir uma empresa hoje que é o dobro do tamanho da minha, eu não faria. Não faz sentido. Agora, eu crescendo com as dores do meu crescimento de pouquinho em pouquinho, mesmo que seja acelerado, no sentido, cara, eu comecei com 100 funcionários, aí no outro ano tava com 130 funcionários, e cresceu bastante, 30%. Sim. Mas eu consegui aprender a estabilizar a empresa, não dobrei de tamanho do nada, sabe? Sim. E aí, quando eu olho tudo que eu faço na vida, eu sempre penso assim, um pé de cada vez, devagarinho, entendendo aquela nova fase, aquele novo território, os desafios que aquilo ali me traz. Entendi. Porque senão, cara, tu pode tentar dar um salto muito alto e cair. Mas todas as fases que eu vejo, aí eu tô falando sobre você, sobre, por exemplo, o evento que você trouxe como referência. Todas as fases que você foi passando, né? Você foi passando de fase, todas elas foram audaciosas. Porque assim, por exemplo, eu não sei se eu sou o único palestrante, exceto o dono do evento, né? Que fez todos os eventos do Ponto Fora da Curva. Foi mesmo. Mas você começou, eu lembro que você fez em São Paulo, você me convidou pra fazer em São Paulo, aí depois você foi pra Gramado. Foi audacioso aquilo ali. Foi muito audacioso, porque você... Até eu me arrependi depois, que dobrou, não ia ter gente pra ir. Mais que dobrou o Gramado, que inclusive estamos agora aqui em Gramado. Estamos aqui em Gramado agora. Então assim, você mais que dobrou a quantidade de pessoas, né, no teu evento, e você fez num lugar onde não é o circuito que as pessoas não tá dentro do circuito ali. Então assim, eu lembro quando eu cheguei aqui em Gramado, parecia que era um evento da cidade, assim. A cidade tava com um movimento absurdo de contadores aqui. Veja, você trouxe... E é uma viagem cara, concorda? Cara. Que contador é rico, né? Só não falo, vocês todos são ricos. Mas não desconverse não, porque eu tô... Mas aí, veja, você foi muito audacioso nisso. Aí você vai pra São Paulo, faz um de 3 mil, depois você faz pra 5 mil, depois você faz pra 6 mil. Claro que você vai dando os passos ali, e tá certo isso. Mas sabe assim, o que eu penso? são situações audaciosas. A questão do ego, de falar de números e tudo mais, ela é muito mesquinha. Porque, por exemplo, para chegar hoje no Ponto Fora da Curva, porque o que eu quero realmente é conseguir impactar as pessoas, dependente do número delas. Sim. Só que, claro, quando tu aumenta, quer impactar mais pessoas querem participar desse momento, entendeu? Quanto mais qualidade você vai entregando, mais pessoas interessadas. Só que eu tenho que manter uma qualidade muito alta para essas pessoas, que eu não consigo, e eu tenho uma exigência muito alta de entrega. As pessoas sabem disso, que eu vejo cada detalhe das coisas, que eu preciso daquilo ali. Então, o que eu digo assim, o empreendedorismo, ele envolve decisões difíceis com muito risco, normal. Só que não pode ser algo que te tire o sono, que tu esteja sendo irresponsável. Isso tem a ver com o episódio, porque justamente o que eu queria te perguntar é assim, às vezes a gente olha... Pra gente não fugir pra gente não fugir do episódio. A gente olha determinadas pessoas, dentro ou fora da área contábil, não importa, que crescem muito rápido, só que tu não concorda com a forma que foi feito aquilo. Sim. Cara, não sei, pra mim são muitos princípios e valores de cada um, discursos que a gente dá. Tava falando contigo até antes, assim, que às vezes, prometem milagres. Não existe milagre, cara. E aí as pessoas confiam o seu dinheiro suado, cara, sabe? E apostam que lá não era aquilo, era só por status, era não sei o que. Pra mim não faz sentido pra mim. Se a pessoa cresceu daquela forma e ela dorme tranquilo no travesseiro dela fazendo aquilo, pra ela tá tudo bem. Mas não queira me comparar, eu não posso me comparar com isso, tu entendeu? Não dá. Porque eu não conseguiria ser essa pessoa. Aí são aqueles fatores todos que a gente tava falando no início do episódio, sobre você considerar exatamente o que levou algumas pessoas a chegarem em determinados lugares, né, determinados lugares, né, e o que fez com que você talvez não chegasse naquele lugar, mas é porque o teu caminho é diferente. O teu caminho é diferente, as escolhas que tu faz de consciência, de formas de realizar, são outras. O teu evento, ele tem muita gente porque é uma consequência da qualidade que você entrega, que naturalmente
naturalmente fez com que mais pessoas se interessassem por ele. Mas o teu objetivo principal não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade. E a consequência disso termina também sendo a quantidade, né? Eu acredito muito no poder daquilo que você... Olha, vai ficar até redundante, mas assim, eu acredito muito no poder daquilo que você acredita. Se você acredita em algo, se você tem certeza daquilo que você vai fazer, naturalmente, provavelmente, se você tiver disciplina, constância, você vai conseguir. Agora, se você está sempre se comparando com alguém, você sempre estará um passo atrás. Isso. Porque você sempre vai se comparar com alguém que está maior Aliás, que você. um exercício pra vocês. Se vocês estão nas redes sociais aí e consomem bastante Instagram, TikTok, YouTube, e tem algo que tu tá vendo que te faz mal, tipo, cara, não concordo com isso aqui, mas tu tá acompanhando, para de seguir. Para de olhar, sai fora daquilo ali. Você não tem ideia como é libertador isso. Eu bloqueei tanta gente assim que eu olhava e falava, não, esse cara aqui não concorda com isso que ele tá falando. Por que eu tô vendo aquilo ali? Ficava assim, por que eu tô vendo isso aqui, cara? Isso aqui só me faz mal. Exatamente. Ver que as pessoas estão sendo manipuladas me faz mal. Exatamente. Então tô fora disso aqui, tô fora. Aí, quando eu parei de ver... Perfeito. Dá uma paz. Aquele ambiente passa a ser um ambiente saudável novamente. Exato, porque tu foca em ti, na exatamente. tua trajetória, nas coisas certas que tu acredita. E aí as coisas funcionam. E Porque, sabe por quê? Porque tu atrai aquilo que tu prega. Claro, com certeza. Tava dizendo essa semana pros alunos da mentoria, né, que os caras, tive um ótimo resultado. Se tu olhar comentários de todo mundo, vão dizer, tô tendo ótimos resultados, porque só pega a parte boa. Os caras só vão pegar a parte boa e te mostrar. Claro. É óbvio. Claro. Esse aqui é os resultados que eu gero. A parte ruim ninguém vai mostrar. Só que o que eu acho assim, existe uma confiança pra tu ser um mentor de alguém muito forte. Muito forte. E eu tenho um agradecimento, uma gratidão dessa confiança muito alta. Por quê? Porque eu sei que as pessoas que eu atraio, que confiaram em mim, eu tenho que bancar aquela confiança que a pessoa teve. Com certeza. É uma questão de honra, entendeu? Eu concordo. E se... É claro que tu não consegue, né, Fabiano, entregar pra pessoa fazer por ela, né? Não dá. Sim. Não, tem uma parte que é responsabilidade sua, Chega tem uma parte que tu não consegue mais, não tem o que né? fazer. Mas enfim. E aí o que acontece? É uma questão de honra. Então, as pessoas que eu atraio são muito similares a mim, que elas entendem o meu propósito. Eu não quero aquele cara que acredita no propósito daquele outro cara que não é o meu propósito. Exatamente. Então eu quero atrair quem queira o nosso propósito. Perfeito. E são pessoas que vão viver a mesma frequência que tu vive. Exatamente. Isso que é importante. E aí vai ser mais fácil até fazer com que elas Inclusive, executem eu já recusei aquilo ali. pessoas querendo entrar na mentoria, senão essa pessoa não entra. Por quê? Porque eu vi que ela tinha um viés diferente. A gente também. Você entendeu? A gente também. E que não era, cara, não é isso aqui. Eu já vi pelo papo do cara, falei, não, faz o seguinte, devolve o dinheiro. Eu vi assim, 2, 3 aulas. Devolve o dinheiro, essa pessoa não serve, não tem o perfil, ela não quer aplicar, ela arruma desculpa, ela faz não sei o quê, ela começa a gerar o E por qualquer não coisa. Não tem autorresponsabilidade. Então, essas pessoas a gente tem que se afastar em todos os ambientes. Inclusive, eu tenho até uma listinha. E não é porque ela tá te dando dinheiro, não é porque ela tá te dando... Inclusive, eu vou te falar, eu tenho uma blacklist lá, porque, né, que tu vou coloca... passar a minha blacklist pra você. Tu coloca, que nem os sites têm as blacklists que tu coloca os spams, né? Eu tenho a blacklist de pessoas que foram contra os meus valores, Sim, ou que quiseram me sacanear em algum momento da trajetória, certeza. seja num evento gratuito ou no ingresso caro. Se o cara fez uma sacanagem, eu tomo, tá aqui, mas eu já entendi, cara. Eu já te entendi. Eu já te entendi. A partir de agora eu não quero mais que tu conviva com meus produtos. Porque o cara é tão infeliz que ele vai lá, reclama, faz o quê e volta com querer consumir. Com certeza, absoluta. Eu também vou passar a minha blacklist pra você então, também se proteger dessas pessoas. Se banir, se proteger, isso é fundamental, né? Agora eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, uma pergunta difícil, tá? Diga. Você já se sentiu invejado? Cara, assim, tô pensando, diretamente assim... Não, cara, assim, diretamente não. Acho que já por comentários externos, mas não uma pessoa diretamente comigo me falando, entendeu? Entendi. Porque às vezes as pessoas me falam, fulano disse não, que eu sei que é de tigre, blá, blá, blá. Ali eu senti a inveja. Claro. Sabe onde é que eu sinto inveja? Quando as pessoas não se aprofundam das situações e começam a falar merda. Que não é verdade. Qualquer seguidor meu saberia que não é verdade. Porque a pessoa não acompanha, vê um vídeo lá que outro e já cria um estereótipo do que eu sou. Perfeito. E começa a falar merda. Então aquilo ali pra mim é inveja, porque a pessoa não se aprofunda. Claro. E eu não saio mal, falando mal jamais de uma pessoa que eu não conheço. Com certeza absoluta. Também penso. Da mesma forma. Nem diminuindo qualquer pessoa. Cara, aliás, e se eu não gosto da pessoa, eu evito. Olha, vou falar, Fabiano, não sei o quê. Eu falei, cara, pra que eu vou fazer isso?
O que eu vou ganhar com isso? Exatamente. Né? Perfeito. E outra coisa, se me perguntam diretamente daquela pessoa, inclusive, às vezes, o que tu acha do fulano? Porque às vezes tem isso na vida, né? Tem. O que tu acha daquele fulano? Caramba. Eu falei, cara, eu não tenho muito o que opinar, eu não conheço profundamente sobre isso, não tenho opinião porque ninguém me disse nada, então eu prefiro não opinar. Não, exatamente. Ah, mas então tu não gosta? Não é que eu não gosto, é que eu não cara. gosto. Eu não tenho opinião formada. Exatamente. É porque as pessoas acham que tem que ter opinião sobre tudo, né? Hoje em dia tu tem que ter opinião por tudo, não Pra sei. tudo. Esse é um... Agora, tem vezes que eu falo assim, ó, a forma que a pessoa atua, eu não faria daquela forma. Mas a vida é dele, entendeu? Então, não sei se você já viu essa frase, mas diz que as pessoas acham que podem ter opinião sobre tudo. E isso é um dos benefícios da democracia e uma das tragédias também. Das tragédias, exato. Eu achei interessantíssima essa frase. Mas... o Caio esse dia comentou nos stories dele um negócio justamente isso, que o cara perguntou o que ele achava da invasão dos Estados Unidos lá na Venezuela. E aí ele disse assim, cara, eu não tenho opinião sobre isso. Eu posso ter o direito de não ter opinião sobre isso. Eu posso ter o direito. Eu não sou especialista em como é que é, em coisa internacional, relacionamentos internacionais e direito internacional. Então assim, cara, eu não tenho opinião. Tá certo. Porque se eu fosse cagar regra aqui e falar alguma coisa, realmente, cara, eu vou ser mais um a falar merda. Aí porque eu tenho sou na internet, tenho autoridade. Porque estão me perguntando sobre isso. Tenho autoridade sobre a minha situação, agora não sobre outras, entendeu? Estão me perguntando sobre isso e eu tenho que responder. Deixa eu falar, porque eu fiz essa pergunta em relação a se você se sente invejado, né? Porque eu descobri em terapia, eu tinha um problema, outra história, só que agora envolve família, viu? Sim. Que tinha uma pessoa na minha família que dizia assim, mas é porque fulano, ciclano, sente inveja da gente, ou sente inveja de mim, e eu dizia assim, por que você acha que essa pessoa sente inveja de você? Você não acha que você se acha demais, né? Tu pensava isso. Eu pensava, né? Entendi. Eu dizia, tá se achando muito pra dizer que alguém sente inveja. Sente inveja. Né? Isso pode ser uma prepotência. Assim. E aí, em terapia, eu conversando em terapia, né? Na minha terapia, aí a minha terapeuta falou assim, tá, mas o que é que você acha sobre isso? Eu falei, eu acho que... Olha, eu não gosto de pensar que é inveja, porque eu acho... Aí contei essa história. E aí a minha terapeuta falou assim, sabe que inveja não é sobre você, né? É sobre o outro. Então, isso não quer dizer que você se ache, ou que você tenha, ou que você não tenha. O outro tem inveja de você por aquilo que ele quer ter. Pode ser que você tenha pouquinho, pode ser que pra você aquilo seja quase nada, mas ele tem inveja de você por aquilo que ele quer ter e não tem, e você tem, independente do que seja aquilo que você tem. Cara, isso me abriu assim, eu comecei a aceitar algumas coisas que antes eu ficava dando desculpa pra mim mesmo, porque podia parecer arrogância minha, por achar que alguém tava com inveja de mim, do meu sucesso, daquele meu resultado, daquilo que eu criei, do meu jeito de ser, sabe? Da minha segurança mesmo como pessoa ali. Eu sinto que, por exemplo, isso é uma das coisas que normalmente causam algum tipo de mal-estar, a forma com que eu seguro quem eu sou mesmo, eu sustento quem eu sou. E ali, quando a terapeuta falou aquilo, eu disse, cara, olha aí, é isso. É isso. Não é sobre mim, eu não tenho culpa, né? Às vezes pode ser da água que eu tava bebendo. É da outra pessoa que pode ser do dinheiro que eu ganhei. Ou pode ser da minha relação com o meu marido. Do teu nariz, por exemplo. Pode ser do meu nariz. Do meu nariz eu aceito. Até aceito a inveja, né? Porque tu fez pra ser invejado. Eu já foi com esse objetivo. Mas aí ela trouxe essa coisa da inveja e eu achei interessantíssimo falar sobre isso, porque às vezes a gente acaba não querendo acreditar que o outro tá com inveja da gente, seja no ambiente de trabalho, na vida pessoal, porque parece que o problema é a gente tá se achando arrogante, prepotente, porque a gente acha que o outro tá tendo inveja da gente, mas não tem nada a ver, não é sobre aquilo que você conquistou, talvez você não tenha conquistado grandes coisas pra você ainda, mas é sobre o que ele queria e que talvez você tenha e não é tão importante pra você, porque é uma coisa simples pra você. Exatamente. Entendeu? Tem pessoas que querem uma vida tranquila e tem uma vida caótica. Tem pessoas que têm muito dinheiro, têm uma empresa grande, mas não se sentem seguras, não são autoconfiantes, não gostam de si, né? E aí elas veem outra pessoa que muitas vezes nem tem tanto dinheiro. Eu falo de dinheiro porque a moeda é muito forte hoje, mas nem tem tantos bens, tanto posicionamento, tanto dinheiro, mas é uma pessoa mas inveja a vida da pessoa, feliz. Inveja a vida da pessoa, inveja como você chega no trabalho. Tem apoio da família, sabe? Inveja a tua obstinação ali em ter começado como auxiliar no departamento e agora ser assistente e tá passando e lutando pra ser um assistente, mas o teu jeito, não é o cargo muitas vezes, é o teu jeito de se comportar na empresa que faz com que isso vire um gatilho pra outra pessoa e ela diga, poxa, eu já sou, por exemplo, sei lá, gestor, mas o que eu invejo dessa pessoa é o jeito dela ser, é a forma com que ela se comporta, com que ela enfrenta os desafios, a vida difícil que ela tem, mas que ela tá aqui de bom humor, sorrindo, buscando, tentando entender, com humildade, e eu não tenho essa humildade, então são muitos fatores que despertam isso no outro, sabe? Às vezes a gente acha muito que isso está relacionado a cargo, né? Na empresa e a salário e a tantas coisas, mas às vezes a sua forma
forma de ser, quem você é, já desperta inveja no outro. E aí se confunde tudo ali, porque o ser humano é muito complexo. Sim. Última pergunta pra gente encerrar esse episódio. Tem sentido pra você isso? Total. Sabe que eu brinco com esse negócio de ter sentido, porque eu falo nas mentorias e aí tem um meme, né, que fala, tem sentido? Tem sentido. Tem sentido pra você. Principalmente quando tá tentando vender, né? Toma uma proposta, faz sentido pra você? Faz sentido pra você. Que pergunta um gestor deveria se fazer antes de comparar a si e sua empresa com outros? Perfeito. Que pergunta? Eu falei isso na mentoria dessa semana. Eu acho que a primeira pergunta é saber o que... Patrocinador de hoje, Caixa Econômica Federal. Aqui, a mais lenta com os contadores. É verdade. Não, eu acho que o Banco do Brasil é pior, não? Não, Caixa é o terror do DP, né? Deus o livre. É verdade. Mas enfim. O DP tudo bem, né? Tá certo. Concordo. Cara, eu falei sobre isso essa semana na mentoria. Eu acho que a grande sacada é pra você se comparar, saber onde você quer chegar, mas você se comparar. A primeira coisa que você tem é que se perguntar onde você quer chegar. Uhum. Sabe? O que você quer. Cara, tu sabe que eu sempre achei meio bobagem essas coisas meio reflexivas, de propósito, nem acho. De não sei o que. Eu sempre achei isso muito bobagem. Cultura. Mentira, bobagem. sério? Tem que fazer uma coisa muito objetiva. Ah, tá. Mas cada vez eu acho que a clareza de realmente o que é um objetivo pra ti, assim, muda tudo, sabe? Muda tudo. Pra que eu vou estar me comparando com alguém que está, sei lá, abrindo sedes na Tailândia, sei lá, em Nova York, no Japão? Se eu não quero chegar lá. Tá entendendo? Não tô dizendo que eu não quero, tá? Tô dando um exemplo assim. Pode ser que eu queira, mas pra que eu vou estar me comparando com essas pessoas? Pra que eu vou estar tentando entender o que essas pessoas estão fazendo lá em relação à empresa, se não é o que eu quero? Então, acho que é muito assim, o que é que eu quero? Quando você sabe o que você quer, onde você quer chegar, te traz até um conforto, fica mais claro. Quem eu vou ter como referência? Eu fiz essa pergunta também pro pessoal lá. Eu disse pra eles assim, eu peguei lá a lista dos faturamentos dos escritórios, né? Que a maioria, 70% dos escritórios estão no faturamento até 50 mil, do Brasil inteiro. É mesmo. Uma pesquisa recente que saiu do ano passado. E aí eu falei, cara, daí eu peguei assim, e ali mostra o percentual de cada escritório. Então quando passa de 1 milhão de faturamento mês, é 0,1%. 2 milhões é 0,05, entendeu? Assim, então é muito pequeno. Aí eu perguntei pra eles assim, cara, vocês estão numa mentoria pra aumentar o faturamento. Sim. Qual desses vocês querem? Exato. Primeira dúvida é essa. Porque tem gente que tá aqui em 300 mil, tem gente que tá em 50 mil, tem gente que tá em 100 mil. Qual desses vocês querem? Vocês têm essa clareza? Porque, cara, eu posso querer ficar no 50, eu posso querer ficar no 150, eu posso ficar no 400. O que tu quer ser? Eu quero mais de 1 milhão. Eu quero 500 mil pra mim tá bom. 300 mil tá bom. Tá. Beleza, pode ser que chegando lá, tua cabeça mude. Uhum. Mas tu tem que ter o objetivo de chegar lá. Se não, fica assim... Eu quero uma coisa infinita. Isso é frustrante. É frustrante. E você nem sabe o que você quer e nem quanto tempo você quer alcançar. E aí, então, minha gente, eu percebo assim, empresários que faturam muito bem, mas tem uma margem baixíssima, e outras empresas que estão faturando 1/3 do que ele tá faturando e ganha a mesma coisa que aquele cara. E esse cara com muito mais estresse, esse cara com muito mais problema, esse cara com muito mais tranquilidade em relação a uma coisa comparativa. Mas o que tu olha é indicadores de grandeza. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Mas tu não vê quem tá botando mais dinheiro no bolso, quem tem mais tempo com a família. Tá entendendo? Exatamente, perfeito. Muda tudo. Muda tudo. Então a gente tem isso nos objetivos de vida também. Eu quero ter paz, eu quero ter um negócio que eu consiga ter tempo, que eu consiga não me estressar tanto. E tá bom o meu crescimento. Como contador? Não, tu com certeza vai enlouquecer em todos os negócios, mas cara, tu vai lidar com menos pessoas, tu vai te incomodar menos, entendeu? Com certeza. Não, hoje o nível de complexidade da minha empresa me dá muito mais preocupação e mais trabalho do que quando ela era menor. Exato, sempre mas é uma escolha de tu se estressar mais. Exatamente. E tem gente como tu, assim, que é um vício se estressar, entendeu? É um vício. Lidar com um problema. Vira vício. Se ficar 2 dias de férias já dá um comichão, assim, entendeu? Quando eu tiro férias, quando eu tô ali em 8 dias. Eu já chego a essa conclusão, 10 dias pra mim é muita coisa. Já começa a pirar. Já começa a pirar. Tá bom já, preciso 10 dias é muito. Preciso voltar pra aquilo. Uma semaninha ali, 7 dias já tá legal. Eu também acho. Eu acho que 8 dias ali é o ideal, assim, pra você sentir saudade. Você tem que sentir a saudade. Né? Mas quando você volta, é engraçado porque a gente se vicia, né, em resolver coisas, mas também tem uma coisa que eu falo, olha, se a tua empresa não tá dando trabalho, assim, tem uma coisa errada ali. Tá muito tranquilinha, muito calmo, né? Tranquilo. É porque tu não tá crescendo o suficiente também, tu não quer crescer. Cara, estabilizou. Não tá entrando cliente, não tá saindo, minha equipe tá estável, eu tô ganhando bem.
não vai durar muito tempo também. Por Não quê? vai Porque vai durar. começar a ter turnover, as Não pessoas vai vão sair, durar, os clientes vão começar a dar problema, ou vai chegar um cliente novo que não vai... Alguma Exato. merda vai acontecer. Alguma merda vai acontecer. Nunca é estável. Literalmente. Então eu já me acostumei com isso aos poucos também, porque eu falo pra equipe lá, eu falei, nossa, mas agora tá tendo problema lá nesse setor, agora vamos lá e vamos resolver, entendeu? Porque amanhã vai estar no outro, sempre vai ter um. Sempre vai ter um. Pegando fogo. Você precisa estar crescendo sempre. Agora, a velocidade do teu crescimento é que vai dizer se você tá estável ou se de fato você tá crescendo. Porque se você ficar parado, você tá... literalmente assim, é aquela frase clichê, mas parado vai estar morrendo Parado mesmo. vai Não tá tem que morrendo, fazer. Não tem que fazer. Perfeito. isso. É isso. Acabamos mais um episódio do Vulnerabilidade. Eu achei profundo, viu? O papo da inveja, assim. Mas eu acho que é libertador você se analisar e entender quando você tá sentindo. De verdade, assim, nos episódios eu sempre trago muita vulnerabilidade minha, mas eu me sinto uma pessoa muito livre da inveja, sabe? No aspecto interno, assim. Eu sou uma pessoa que me compara. Tem muitas pessoas que te invejam, então já compensa. Mas eu acho mesmo. Eu acho, não que seja um problema meu, tá? De arrogância qualquer coisa, mas não é sobre mim. Sobre pessoas mas eu acho que mas eu me comparo, sim. Eu me comparo com pessoas, eu comparo a minha empresa com outras. E isso é saudável. Desde que não cause uma ansiedade em você e que você não queira o que é do outro, porque a inveja é isso, é você Eu querer invejo, o por exemplo, as bolas de Natal da árvore do Fabiano. Pois é, veja, tá vendo? Aquilo eu tenho uma inveja muito grande. Vocês já viram as bolas? Cara, tem umas bolas desse tamanho assim, ó. Desse que não é possível. Tem uma de caminhão pra ele, cara. Né? Eu até tentei procurar, né? Porque às vezes a gente tenta chegar no patamar do colega. Que loucura. Mas não achei, cara. Não tem. É só ele mandou fazer umas bolas assim, ó. Foi difícil encontrar. Foi difícil encontrar. Mas ficou bonita a minha árvore de Natal. A sua também ficou bonita, viu? Lindíssima. Não é? Eu fiz a primeira árvore de Natal esse ano. Fiquei realizado com a minha árvore de Natal. Eu queria ter uma árvore de Natal em casa, não tinha. São pequenas realizações da vida, sabe? Tá vendo? Olha aí, que bom. Mas um dia teremos a bola do Fabiano lá. Vou encomendar essas bolas pra você, pra mandar pra você. Dá um presente. Pra o Pedro. Duas já me resolve. Vai ser pro Pedrinho esse presente. Gente, obrigado por mais episódio. Comentem, curtam, se inscrevam no canal. Tem mais de 2.000 pessoas assistindo os episódios e vocês não seguem o canal, cara. Ajuda o canal a crescer aqui, ó. Exatamente. Compartilha com outras pessoas, né? Comenta. É interessante isso. Tem episódio que tem mais de 6.000 visualizações. 6.000 visualizações e não tem 6.000 inscritos. Os caras ficam olhando e não se inscrevem. Se inscrevam. Obrigado, pessoal. Tchau, até gente, o próximo.